Olá, internet! Voltando aqui com vocês para mais um vídeo sobre Manaus. Este é o melhor vídeo que eu já vi sobre Manaus. Não fui eu que fiz, né? Eu peguei aí na internet. Nesse momento, infelizmente, não me lembro do canal que eu peguei esse vídeo, mas é um retrato da nossa cidade na íntegra, né? Tem algumas coisas que já estão ultrapassadas, mas fica aí para você ver como esse vídeo é excelente. Eu vou até procurar de novo para ver, porque eu me inscrevi no canal, mas não guardei o nome do canal. Aí eu baixei o vídeo porque eu achei o vídeo extremamente interessante para que você conheça Manaus e toda a beleza que é aqui nessa cidade do Amazonas, né? Nós somos colocados aí como a quinta cidade mais rica do país. Eu não acredito que seja hoje a quinta cidade mais rica, mas já é alguma coisa. Observa aí e veja quanto Manaus cresceu e como é que Manaus se tornou esta bela cidade aqui encravada no meio da selva amazônica. Vem comigo. Manaus, a capital do estado do Amazonas, que detém um PIB de 103 bilhões de reais, sendo popularmente conhecida pela sua bela arquitetura, algo que rendeu o apelido de Paris dos Trópicos, e por ser um dos principais polos industriais do Brasil. Nesse sentido, nas últimas 2 décadas, Manaus saiu da 7ª para a 5ª cidade mais rica entre os municípios brasileiros, além de ser a cidade mais populosa e economicamente desenvolvida da região norte, concentrando mais de 70% do PIB amazonense. A cidade consegue combinar fatores como a indústria de tecnologia avançada, reunindo mais de 500 indústrias de ponta nos segmentos eletroeletrônicos e o ecoturismo, responsável por dar visibilidade internacional à cidade e atrair milhares de turistas anualmente para o estado, algo que tem influenciado a guinada populacional da capital na última década em uma das regiões mais isoladas do país, crescendo 14% entre 2010 e 2022. E nesse vídeo, vamos explorar como Manaus está se tornando uma das cidades mais ricas do Brasil, e como sua localização no coração da Amazônia favorece ainda mais esse processo. Para contextualizar essa análise, é necessário voltar ao passado de Manaus para entender como a cidade se desenvolveu em uma das regiões mais isoladas do mundo. Inicialmente, é importante destacar que a ascensão econômica de Manaus vai além de aspectos puramente financeiros. Durante a segunda metade do século XX, o governo federal realizou um esforço sem precedentes ao descentralizar parte do parque industrial brasileiro, anteriormente concentrado na região sudeste, e direcioná-lo para Manaus. O objetivo era promover o desenvolvimento regional por meio da geração de emprego e renda, além de melhorar a qualidade de vida em uma das regiões mais pobres e isoladas geográfica e politicamente do restante do país. Esse esforço também teve um viés estratégico, visando consolidar a soberania brasileira sobre a Amazônia, que corresponde a quase metade do território nacional. Ao longo da história, essa região foi alvo de interesses de potências estrangeiras como França, Inglaterra e Holanda, que procuravam explorar seus recursos naturais. Esses mesmos países colonizaram territórios próximos, como Guiana Francesa, Guiana e Suriname, durante a expansão da Revolução Industrial. A descoberta das utilidades da borracha, essencial para o desenvolvimento de novas tecnologias, como a indústria automobilística, impulsionou o ciclo da borracha no final do século XIX e início do XX, baseado na exploração do látex das seringueiras, matéria-prima para a fabricação da borracha. Sendo assim, esse período fez a economia de cidades como Manaus e Belém prosperarem com as exportações de látex. Embora o desenvolvimento de infraestrutura terrestre tenha sido limitado, hidrovias e alguns projetos ferroviários, como a Ferrovia Madeira-Mamoré, ajudaram na integração regional, além de trazer grande relevância econômica e política para Manaus, o que se refletiu na expansão urbana e na modernização da infraestrutura, como a construção do Teatro Amazonas e do Porto de Manaus. Além disso,
a demanda por látex contribuiu para diversificar a economia brasileira, que até então dependia principalmente do café e da cana-de-açúcar. Esse fato ajudou no povoamento da região, com estimativas que cerca de 300 mil nordestinos se deslocaram para a região norte entre 1870 e 1900, incentivados pela promessa de emprego e renda nos seringais. No entanto, havia preocupações sobre como o Brasil garantiria sua soberania na Amazônia, considerada um ponto vulnerável do território nacional. A baixa densidade populacional na região gerou temores de que potências estrangeiras pudessem tentar ocupar áreas estratégicas sem encontrar resistência. Essa preocupação se intensificou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o acesso dos países ocidentais ao látex asiático foi interrompido pelo Japão, reacendendo a importância da Amazônia como fornecedora de borracha. Com isso, a partir de 1938, a política da Marcha para o Oeste, lançada pelo governo Vargas, incentivou a interiorização e ocupação de regiões pouco povoadas, incluindo parte da Amazônia. Na segunda metade do século XX, o slogan "Integrar para não entregar", criado durante o regime militar, reforçou a necessidade de povoar e desenvolver a Amazônia, para evitar interferências estrangeiras. Nesse contexto, foram iniciadas obras de infraestrutura como a rodovia Transamazônica e políticas de incentivo por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, também conhecida como SUDAM, que oferecia benefícios fiscais e financeiros para atrair indústrias e fomentar a economia regional. Como resultado desses esforços, a região experimentou uma rápida urbanização, pois no início do século XXI, cerca de 72% da população amazonense vivia em áreas urbanas, em contraste com os 30% registrados em 1950. Logo, surge a pergunta de como Manaus está rapidamente se tornando uma das capitais mais ricas do Brasil. Primeiramente, é necessário ressaltar a importância econômica de Manaus para o país, tendo em vista que a cidade se destaca como um dos principais polos industriais do país, desempenhando um papel-chave no portfólio industrial brasileiro. Parte desse sucesso é fruto da criação da Zona Franca de Manaus, ou ZFM, em 1967, que atraiu empresas por meio de incentivos fiscais, como isenção ou redução de impostos federais, estaduais e municipais, além da oferta de crédito facilitado e subsídios para projetos industriais. Ao longo dos anos, empresas nacionais e internacionais, como Samsung, Honda, Yamaha e Philips, escolheram Manaus como base produtiva devido aos baixos custos operacionais e vantagens fiscais das FM. Atualmente, o polo industrial de Manaus ocupa uma área de 10 mil quilômetros quadrados, e entre janeiro e outubro de 2023, registrou exportações de 2,3 bilhões de reais e um faturamento recorde de 147 bilhões de reais, gerando cerca de 112 mil empregos, o maior índice desde 2014. A combinação da Zona Franca com o polo industrial consolidou Manaus como a base econômica do estado, representando mais de 70% do PIB do Amazonas e diversificando a economia para além da mineração e agropecuária. Atualmente, a economia do estado tem girado em torno de Manaus e seu complexo industrial, com até 25% dos insumos industriais necessários para manter a produção vindo do setor de mineração do estado e região, devido ao solo abundante em recursos minerais do Amazonas, que possui jazidas valiosas de cassiterita, bauxita, urânio, caulim, ouro e ferro, com estimativas de 2011 avaliando essas reservas em 4,3 trilhões de reais. Além disso, o estado abriga importantes reservas de nióbio, um minério essencial para a indústria aeroespacial e eletrônica. Outro ponto que vale mencionar é como Manaus se tornou um destino turístico popular no Brasil, principalmente pela diversidade da floresta amazônica que favorece o ecoturismo, alimentando uma complexa rede de serviços em torno desse setor que atrai milhares de pessoas anualmente e que buscam conhecer a vastidão da floresta e sua biodiversidade, tornando a cidade uma das mais visitadas do país, incrementando na economia mais de 400 milhões de reais por ano.
Esses fatores fazem com que Manaus seja muito atrativa para trabalhadores, em busca de oportunidades de emprego e oportunidades econômicas, atraindo trabalhadores de diversas partes do Brasil, especialmente do interior do Amazonas e do Nordeste. Com isso, não surpreende o fato de Manaus ter sido a metrópole que mais ganhou população no censo do IBGE de 2022, crescendo 14,6% entre 2010 e 2022, o dobro da média nacional, se consolidando como a 7ª cidade mais populosa do Brasil. Em contraste com esse cenário, esse crescimento desordenado de Manaus tem feito a cidade enfrentar desafios significativos, como o crescente aumento da favelização e da desigualdade, tendo em vista o número cada vez maior de pessoas vivendo em favelas. Segundo um levantamento recente feito em 2021, 47% do território de Manaus é composto por favelas. Essa situação se tornou um problema estrutural bastante complexo na cidade, principalmente com a ausência de controles mais rígidos em relação à construção civil, em uma época onde o número de pessoas se mudando para Manaus era algo fora do comum, principalmente nas décadas que se seguiram após a implantação da Zona Franca e o subsequente aumento na oferta de empregos, atraindo os olhares de milhares de pessoas que se mudaram para a capital amazonense ao longo das últimas décadas em busca de emprego e qualidade de vida. Tanto que, para exemplificar, podemos observar que em 1980 a população de Manaus girava em torno de 633 mil habitantes, mas acabou tornando-se 2,8 vezes maior em 2010, alcançando mais de 1,8 milhões de habitantes. Algo que ainda pode ser somado a problemas de má gestão, incluindo falta de expansão da infraestrutura urbana e um déficit habitacional significativo que chega a mais de 105 mil moradias, em um dos estados com um dos maiores déficits habitacionais do país. Como consequência, cada vez é maior o número de pessoas vivendo em moradias precárias, onde não conseguem acesso a saneamento básico ou ruas pavimentadas, ampliando a segregação socioespacial, criando dessa forma ambientes muitas vezes dominados por organizações criminosas. Nessa conjuntura, a cidade também tem experimentado uma escalada crescente da violência, em razão da cidade ser uma válvula de escape para o tráfico de países produtores de drogas próximos à fronteira do Brasil, como Colômbia, Peru e Bolívia. Dessa forma, muitas organizações criminosas nesses países acabam aproveitando a geografia de Manaus, composta por rios que funcionam como vias naturais de transporte, para transportar drogas para o exterior ou até mesmo para o restante do Brasil. O rio Solimões, por exemplo, é fundamental para o escoamento de drogas produzidas no Peru e na Bolívia, e torna-se palco de disputas entre facções criminosas locais e internacionais, aumentando o número de crimes na capital amazonense. Atualmente, Manaus é a 3ª capital mais violenta do país, com uma taxa de 55,7 homicídios por 100 mil habitantes, perdendo apenas para Salvador e Macapá. Em contrapartida, a capital amazonense lidera como a cidade com maior número de roubos e furtos de celulares em 2023, revelando o impacto da violência urbana na capital do Amazonas e os desafios estruturais na segurança pública, considerando tanto o crescimento populacional acelerado quanto a falta de infraestrutura adequada para lidar com as dinâmicas da criminalidade. Portanto, o desenvolvimento de Manaus é resultado de um esforço nunca antes visto na história brasileira, cujo sucesso foi moldado pelo trabalho de centenas de milhares de brasileiros que se mudaram para a cidade ao longo da história, resultando na complexa interação entre crescimento econômico e desafios urbanos no coração da Amazônia brasileira. Hoje, Manaus figura como uma das âncoras do segmento industrial de bens sofisticados e de tecnologia do Brasil. Caso a capital consiga projetar uma boa gestão urbana, oferecendo dignidade social à sua população, fomentando emprego e modernizando a indústria atrelada a uma variedade de reservas minerais à disposição, com certeza se tornará a capital mais rica do Brasil no futuro. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.